Virei outra vez. Essa foi a promessa que Jesus fez a seus discípulos pouco tempo antes de ascender ao céu. Você acredita que Jesus vai voltar? Como será a volta de Jesus? Quais as implicações de ter uma vida cheia do Espírito e como isso se relaciona com a promessa da volta de Jesus? Bom dia, amigos da Sala 57. Esse é o nosso tema do jejum especial de amanhã, quarta-feira. Você está convidado para participar conosco e também para convidar os seus amigos e familiares para fazerem parte desse movimento espiritual de jejum e oração. Amanhã nós vamos jejuar das 6 horas até o meio-dia. E como você sabe, a cada hora nós estaremos refletindo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Desculpa. Hoje eu quero compartilhar com você a reflexão do livro de 2 Samuel, capítulo 24. É o último capítulo desses dois livros de Samuel. Quanta coisa aprendemos, quantas histórias bonitas narradas aqui ao longo de todos esses capítulos, quanto aprendizado. Eu desejo muito que você tenha sido edificado, exortado diante da leitura da palavra e em submissão, que você tenha permitido que o Espírito continue a obra de moldagem do nosso caráter. Amém? Isso mesmo. Vamos juntos então? Nesse último capítulo, o texto começa dizendo que o Senhor incitou novamente a Israel e incitou Davi a levantar o censo. Essa narrativa, essa expressão, ela é a mesma expressão usada, né, é o mesmo sentido usado quando fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Na verdade, não foi o Senhor, o Deus eterno, mas, como nós vamos ver aqui ao longo da reflexão de hoje, o próprio Davi foi instigado pelo inimigo a cometer esse ato de insanidade. Queridos amigos, o Senhor havia dado paz a Davi diante de todos os inimigos, ele já estava em avançada idade e um dia no seu palácio ele resolve então levantar o censo de Israel, mas não somente o censo dos habitantes, mas principalmente o censo dos homens de guerra. Ele queria saber qual era a extensão do seu poder militar. Ele queria saber quantos homens que desembanhavam a espada estariam ao seu lado. E Joabe e os capitães dos exércitos tentam dissuadir Davi para que ele desista dessa empreitada. Mas Davi insiste e assim sai Joabe e todos os seus líderes, né, que estavam abaixo dele para levantar esse censo. Você acha que foi pouca coisa? Eles passaram 9 meses percorrendo toda a terra. Gente, imagina o que foi isso. Imagina o trabalho que deu para esses homens fazerem isso. Sair contando, chegava numa cidade, contava, reunia, anotava o nome, a família. Imagina como é que foi esse negócio. Isso deu muito trabalho. Ao final de 9 meses, eles trazem um resultado e Israel tinha 1.300.000 homens que poderiam sair à batalha. Quando Davi sabe o número, né? Ele então reconhece que cometeu uma loucura e se arrepende, mas o Senhor já havia enviado uma mensagem ao seu profeta e o profeta leva uma advertência e Davi tem a opção de escolher 3 castigos. Ele escolhe sofrer na mão de Deus do que na mão dos inimigos, porque na mão de Deus existe muita misericórdia. É o que ele relata. Assim o Senhor envia o seu anjo e o anjo passa naqueles dias e dizima alguns milhares de homens de Israel. E então Davi se arrepende do seu pecado, vai até a eira de Araúna, que era onde o anjo estava com a espada desembainhada, compra aquela terra e oferece ali, constrói um altar
e oferece um sacrifício de modo que o Senhor se torna propício novamente a Israel. O título da mensagem de hoje é Não farás para ti imagem de escultura. Esse é um dos mandamentos da lei imutável de Deus. Deus não somente queria que o povo de Israel não fizesse imagem, como também não prestasse nenhum tipo de culto, não agisse de forma a serem idólatras. Mas Davi não construiu nenhuma imagem de escultura. Então, como é que Davi se aplica à transgressão desse mandamento? Aí é que está, meus queridos amigos. Muitas vezes, nós imaginamos que construir uma imagem de escultura está somente relacionado a quando nós fazemos isso no nosso exterior. Quando você pega qualquer material, madeira, gesso, ferro, prata, chumbo, bronze, ouro, e constrói alguma coisa que identifique algo que você pode prestar culto àquilo. Essa é a forma mais comum que nós realmente encontramos de fazer uma imagem de escultura e prestar culto a ela. Porém, existe uma imagem de escultura que é feita de forma muito sutil, e essa é a mais perigosa de todas. Você sabe qual é? É a imagem do seu próprio eu. A imagem que você constrói dentro de si mesmo sobre o seu eu. Essa é a mais perigosa idolatria que pode ser praticada contra o Deus eterno. O problema de Davi aqui não era que ele estava adorando Baal, Astarote ou qualquer um dos deuses pagãos. O problema de Davi aqui é que a imagem dele, o eu, estava já de forma tão grande dentro do seu coração, a ponto dele esquecer de Deus e olhar para si mesmo. Quando Davi manda os seus soldados, o seu capitão, o seu general, ir levantar o censo, ele coloca em si mesmo a confiança. Ele coloca no ser humano o resultado. E ele abre mão do poder e sobrenatural que Deus havia conduzido a vida dele ao longo de todas as décadas. Desde o dia em que Deus escolhe ele, quando ele estava apacentando o rebanho do seu pai, até você e eu aprendemos ao longo desses livros, desses capítulos, nessas semanas, quantas e quantas vezes Deus se demonstrou misericordioso, gracioso, sobrenatural para Davi. Quantas vezes? Mas Davi, em algum momento, ele permitiu que o inimigo, Satanás, fizesse com que a imagem de escultura do eu de Davi tomasse um lugar aonde só Deus deveria ocupar no coração. Querido amigo, não farás para ti imagem de escultura. Eu gostaria que você refletisse hoje de forma profunda. Será que você não tem uma imagem de escultura dentro de você mesmo, a ponto de permitir que o seu eu, que a sua vontade, que a sua arrogância, que a sua prepotência, que o seu orgulho, que a sua vaidade sejam mais importantes do que a obediência e a dependência a Deus? Talvez você possa responder de forma muito rápida que não tem, mas vai com calma, porque a luta contra o eu, como nós falamos outro dia em um jejum, não foi a morte do eu. Conversamos sobre isso há 15 dias atrás, se não me falha a memória. A morte do eu é exatamente uma das batalhas mais duras, mais cruéis e mais resistentes que todo ser humano terá que travar. Todos os dias você precisa permitir que o seu eu morra e que Cristo viva em você. O meu desejo é que, se você tem alguma imagem de escultura dentro do seu coração, que você permita que o Espírito a desmanche. Se você está construindo uma, que você permita que o Espírito pare agora com essa construção e que na sua vida reine unicamente a vontade de Deus através da atuação do seu Espírito em sua vida. Um grande abraço e amanhã estamos juntos no nosso jejum especial.
E se você convidar os seus amigos, manda para mim o contato deles, eu vou estar adicionando em um grupo e nós vamos ter um dia abençoado. Fica com Deus e a gente se encontra amanhã na sala 57.